Olá, queridos, tudo bem? Como tem passado esse período de pandemia? Quais emoções têm surgido? Deixa aí nos comentários pra gente, para depois a gente bater um papo sobre isso, que tal? Mas hoje nós vamos falar um pouquinho desse novo sistema de ensino, onde o professor ensina atrás das câmeras e você aprende aí na sua casa. Para isso, é necessário ter uma rotina de estudos. Se antes era necessária essa rotina, agora é muito mais importante. Você tem que se policiar para poder aprender da melhor forma possível. Estar num lugar sem barulhos, num momento onde a sua concentração está mais ativa. Você tem que buscar fazer o seu horário para melhor aprender. Mas por que é necessário uma rotina de estudos? Antes de mais nada, é preciso falar sobre o processo de aprendizagem. O processo de aprendizagem está baseado naquilo que a gente avalia, naquilo que nós realizamos, detectamos, investigamos. Aprender é muito mais do que ler, do que estar vendo uma aula. Aprender é internalizar aquele conhecimento no decorrer da nossa vida. Como diria Paulo Freire, conhecimento memorizado não é conhecimento construído. Então, eu estudar só para fazer uma prova não significa que eu estou aprendendo, porque a aprendizagem ela é um passo a passo, ela é constante. O que significa estudar? Você sabe? Estudar é uma inteligência de aprender. Aprender aqueles conhecimentos que a gente vai adquirindo ao longo do tempo. Por isso, estudar não é o fim, não é o processo realizado, e sim é todo o caminho que você chega até esse processo. Então, é a gente compreender as relações dos elementos que estão à nossa volta, compreender o que domina a natureza, o nosso saber. Agora me diz aí, quais são as suas verdadeiras dificuldades para estudar? Porque às vezes estudar é uma coisa tão difícil para o aluno e para outras pessoas. Deixa nos seus comentários o que se torna difícil na hora que você vai estudar. Quais são as suas dificuldades? É você se distrair facilmente? É você ter dificuldade com a aprendizagem? O que para você é mais difícil na hora de estudar? Então, pessoal, nós temos certas dificuldades. Que dificuldades são essas? Às vezes, nós estamos estudando de forma superficial. É o tal ler por ler. Nisso, a aprendizagem, ela não adquire conhecimento, porque ela acaba ficando ali só no superficial. Sabe aquela hora que você está estudando, está vendo que o professor está explicando a matéria, mas você está com a sua cabeça em outro lugar? Ou você está fazendo sua tarefa em casa e ao mesmo tempo está assistindo televisão, está respondendo o WhatsApp? Então, nesse momento, eu não estou necessariamente focado no meu estudo, embora eu esteja ali. Então, essa aprendizagem superficial acaba gerando uma sensação de incapacidade, porque
você acaba pensando, gente, eu estou aqui, estou diante do professor, eu não consigo aprender. Mas será que eu realmente me forcei a aprender? A gente confunde muito. A gente acha que o fato da gente ler, prestar atenção, significa que a gente está estudando. Mas para estudar, a gente precisa estar por inteiro no lugar, naquele momento. Lembre-se sempre, e eu sempre vou focar, aprender não é decorar. A aprendizagem, pessoal, tem que ser algo prazeroso, algo que no final a gente fala assim, eu consegui, eu entendi isso. É uma experiência a aprendizagem. Assim como a gente tem a experiência de aprender a andar de bicicleta, de skate, de nadar, a aprendizagem também é uma experiência constante, ela nunca tem fim. É aquela experiência prazerosa que quando você chega no final daquele conteúdo, você fala, nossa, que bom, eu entendi o que o professor quis dizer. Eu entendi esse exercício que eu consegui fazer. Então, ela envolve todo o seu ser, todos os seus sentidos. Todos os seus sentidos trabalham para que essa aprendizagem seja prazerosa para você, seja uma experiência positiva. E lembre-se que a aprendizagem faz parte de toda a natureza humana. Porém, como se dá esse processo de ensino-aprendizagem? Como eu aprendo da melhor forma? Para que a gente aprenda, é preciso que haja o quê? Um processo cerebral. Então, todo o seu cérebro age para que ocorra essa aprendizagem para você. Como isso ocorre? É preciso que eu estimule meu cérebro. Então, ele não vai querer aprender do nada. Eu preciso estimular. É igual a gente está aprendendo a um tênis de mesa, a jogar vôlei. Eu preciso estimular, eu preciso treinar para eu chegar ao meu objetivo final. Quando eu estimulo o meu cérebro, aí sim ele vai ver que eu preciso avaliar meus conhecimentos, se aquilo eu adquiri, absorvi de uma forma positiva ou não. Logo após, ele vai dizer como eu devo usar essa informação que foi adquirida. Então, percebe que todo o processo, ele vai passar pelo estímulo, avaliação e uso. Mas, se eu quero um processo de aprendizagem efetivo, eu preciso estar motivado. Então, por que eu preciso aprender? Para que eu preciso aprender? Onde eu quero chegar com esses ensinos? Então, eu tenho que estar sempre me motivando. Então, toda vez que você tiver ali num estágio que não acha que está legal para estudar, dê uma pausa. Relaxe, respire e pense em coisas positivas. Onde eu quero chegar com esse estudo? Motive-se. A motivação também é algo constante. Veja quais são os seus interesses. Eu estou aprendendo só para ter uma prova, só para tirar nota em uma prova? Ou eu estou aprendendo para adquirir um conhecimento que eu vou levar lá para frente, para minha faculdade, para o meu trabalho, para as minhas relações interpessoais? Qual é o objetivo desse estudo? E o que traz curiosidade cada coisa que eu vou aprendendo? Estimule seu cérebro sempre a estar pensando. Leia noticiários, MSN, nas partes de notícia. Escute o que o outro tem a dizer. Estimule seu cérebro a estar pensando constantemente. Estimule seus sentidos. Qual sentido eu uso que melhor me faz aprender?
Cada sentido, ele vai estimular uma parte do seu cérebro. A audição estimula um lado, a sinestesia outro, o visual. Então, vamos estimular cada um desses sentidos. A partir daí, teremos mais conexões neurais. Os neurônios trabalharão de uma forma mais organizada. Como diria Gardner, o ser humano tem múltiplas inteligências. Antes a gente era considerado ou inteligente ou burro. Porém, Gardner fez uma pesquisa onde descobriu que o ser humano pode desenvolver 8 tipos de inteligência, que a gente chama de múltiplas inteligências. Então, não é porque eu não me saia bem nas exatas que significa que eu sou uma pessoa burra. Pode ser que eu saia melhor nos códigos de linguagens, nas relações interpessoais. Então, a gente tem que saber qual é o tipo de inteligência que nós temos que acaba nos estimulando. Lembrando que depois da pesquisa de Gardner, das 8 múltiplas inteligências, foram feitas mais pesquisas e hoje a gente tem múltiplas e múltiplos tipos de inteligência, tudo baseada em Gardner. Então, Gardner vai focar nas inteligências, que você pode ter uma inteligência lógico-matemática, inteligência linguística, espacial, que é a parte geográfica, musical, aqueles que têm habilidade para a música, interpessoal, que é a sua relação com as pessoas, intrapessoal, que é a relação consigo mesma, naturalista, com a natureza, corpóreo sinestésico, que é com o corpo. Então, essas inteligências, elas precisam ser estimuladas. E sempre a gente acaba sobressaindo a uma. Qual será seu tipo de inteligência? Você acha que seria legal a gente depois postar só falando das inteligências múltiplas? Deixa aí nos comentários pra gente. Então, só para vocês entenderem um pouco a inteligências múltiplas. Ela foi desenvolvida pelo psicólogo Gardner. Depois de muitos anos de pesquisa com o ser humano, ele concluiu que o homem tem 8 tipos de inteligência. E os estímulos e o ambiente são importantes para o desenvolvimento dessas inteligências. Por exemplo, eu às vezes nasço com um dom para inteligência musical. Porém, o meio ambiente não me oferece estímulos para as capacidades musicais. Ou seja, o meio em que vive não me possibilita eu me aprofundar nesse tipo de inteligência. Então, eu tenho que buscar outros tipos de inteligência. Então, às vezes, você é um autodidata em inglês, mas o meio não contribui para que você torne um professor, né, da língua inglesa. Então, a gente tem que buscar outros meios, outras inteligências ao nosso redor. Então, a inteligência, segundo Gardner, ela pode ser, né, adquirida, você pode nascer com ela, só que você precisa desenvolvê-la, né? Você precisa de um ambiente para trabalhar suas inteligências. E o cérebro processa isso. Nós temos dentro do cérebro um processamento visual. Eu aprendo olhando, observando. Auditivo, eu posso aprender escutando através das videoaulas, através do professor. Eu aprendo sinestesicamente. O que seria isso? O fazer. Eu aprendo quando eu copio. Eu aprendo quando eu faço meu resumo.
eu tenho o processo de guardar essas memórias? Eu aprendo memorizando. Então, nós temos esse processamento. Então, a nossa memória, ela vai ser dividida em memória visual, tá? Quando eu vejo, eu aprendo. Só de olhar eu aprendo. Já escutou isso? Um aluno, um colega seu fala, eu não preciso estudar, só de olhar eu já sei. Ou eu aprendo escutando. Eu preciso escutar. Eu aprendo também fazendo. O ideal que nós desenvolvemos essas 3 capacidades, auditiva, visual e sinestésica. Porém, sempre uma sobressai. Você sabe qual é a melhor forma de você aprender? Isso é muito bom, porque a partir daí você vai se desenvolver melhor para a sua aprendizagem. Quando eu sei a maneira correta de aprender, desenvolve melhor o meu processo de ensino-aprendizagem. Será que você é visual? Será que você é auditivo? Ou você é sinestésico? Posteriormente, nós vamos estar disponibilizando um formulário onde você pode tirar essas dúvidas e saber qual é a melhor maneira que você aprende, de forma visual, sinestésica ou auditiva. Porém, você pode começar com as seguintes perguntas. De que maneira você aprende mais? Vamos lá? Responda aí mentalmente. Prestando atenção na aula e lendo novamente em casa, você aprende dessa forma? Assistindo a aula e fazendo as anotações? Fazendo anotação na aula e assistindo vídeo aula na internet e em casa? Ou você é daqueles que aprende fazendo os mapas mentais, criando esquema enquanto o professor está falando e fazendo exercício em casa? Repetindo os exercícios em casa e fazendo um resumo? Lendo conteúdo em voz alta e gravando, depois escutando novamente no celular? Qual é a forma que você usa para aprender? Quais são os seus esquemas, né? O que você usa a favor para aprender? Então, você pensa aí e pensa, será que eu sou visual? Se eu sou visual, se eu sou auditivo, se eu sou sinestésico, eu preciso colocar isso em prática. E eu só coloco em prática treinando, fazendo. Então, na hora de você começar a aprender, na hora de você começar a assistir às aulas, você vai ver qual é mais fácil aprender, escutando o professor, fazendo anotações que ele está falando, ou também vendo, apenas vendo o que ele está falando. Use todo o seu conhecimento. De que forma eu posso aprender? Como eu disse, de preferência, use um pouquinho dos 3. Mas se me sobressai apenas um tipo, eu vou me esforçar para fazer o melhor naquele processamento que mais atinge e mais às vezes faz eu assimilar os conteúdos. Importante, muito importante, pessoal. Memória é diferente de lembrar. Como assim? Para mim, memória e lembrar é a mesma coisa. Não, não é. Qual é a diferença na memória e no lembrar? Memória é o registro de dados no cérebro. Então, memória é tudo aquilo que a gente guarda lá no cérebro depois de estudar, depois de vivenciar uma experiência. Então, tudo aqui que você vai
armazenando no seu cérebro, isso chama memória. A lembrança já é o resgate, quando você busca. Então, a memória é algo que está lá guardado, como se fosse o processamento do seu computador. E as lembranças é aqui que você vai buscar, como se fosse uma pesquisa na internet. Depois que eu usei todas as formas de conhecimento, onde eu vi o que melhor sobressair, eu vou colocar em prática para ver o resultado. O resultado da minha aprendizagem foi positivo? Foi negativo? O método que eu usei me ajudou, melhorou nos meus conhecimentos ou ficou estático? Eu posso comemorar, celebrar. Cuidado, viu? Isso é muito importante. Nem sempre a autocrítica ela é construtiva. Às vezes eu exijo mais do que eu posso de mim. E isso, ao invés de fazer com que eu cresça, acaba me deprimindo mais. Então, eu tenho que ter autocríticas, saber reconhecer onde está meu erro, o meu acerto, mas não me cobrar exageradamente. Eu tenho possibilidades. Se algo não deu certo, eu posso voltar atrás e fazer de formas diferentes. Então, cuidado com essa autocrítica. Autocrítica elevada nem sempre é sinal positivo. Avalie sempre, seja nos estudos, na sua postura, sempre se avalie para ver o que está bom em mim e tenho que continuar, o que não está bom e preciso melhorar. Agora, eu vou falar coisas extremamente importantes para você. Por que eu preciso escolher meu estado melhor para o estudo? Para diminuir o meu nível de estresse. Quando eu percebo que eu não estou bem naquele momento, eu não vou assimilar quase nada, pouquíssimas coisas. Então, eu tenho que me conhecer e saber qual o melhor momento para eu me dedicar ao estudo. Para que o meu nível de estresse se torne baixo. Necessariamente eu tenho que ficar estimulando o meu cérebro. Então, eu sou boa na audição, mas eu posso estimular minha visão e minha parte sinestésica. Eu sou um ser flexível, eu posso mudar. Às vezes, em uma aula, realmente, escutar, vou aprender mais. Mas em outra aula, eu me exercitando, então, eu sabendo que embora escutar seja o que predomina em mim, mas eu sei que tem horas que eu preciso usar a escrita ou refazer exercícios. Então, eu tenho essa flexibilidade de poder mudar os meus estímulos da audição para a sinestesia ou para a visão. Crie sua rotina baseada em pelo menos 2 tempos. A rotina de estudo do conteúdo e a rotina do horário inverso da minha escola. Mesmo eu estando em casa e estudando em casa, através das aulas das plataformas, das videoaulas, eu tenho que criar esses 2 ambientes. Uma como se eu estivesse na escola e outra como se eu estivesse em casa. E nesse período que eu me dedico o horário oposto das aulas online, esse período ainda eu preciso dividir em 2 partes, 2, 3 partes.
Estude sempre cerca de 50 minutos e dê um intervalo de descanso para o cérebro de 10 a 15 minutos. É necessário esse intervalo. Depois, avalie se esse método funcionou ou não e no que eu preciso melhorar. Então, vamos ver como se dá? Amanhã tem prova, eu nunca tive o hábito de estudar. Eu tenho esse vidro que vai representar o meu cérebro. Quando eu estudo antes da prova, eu vou colocando conhecimento. Então, percebe que o conhecimento, ele não preencheu todas as partes do meu cérebro. E esse conhecimento foi um conhecimento vazio, né? Eu aprendi um pouco ali, né? A cada 50 minutos de aula, 10% de que eu consigo armazenar no meu cérebro. Então, eu só consegui armazenar poucas coisas. Porém, quando conhecimento seriam as bolinhas. O espaço em branco são as lacunas deixadas por eu não conseguir preencher todo o meu cérebro com conhecimento. Quando eu crio a minha rotina de estudo, e é aí que nós vamos entender. Nós falamos do processo de ensino-aprendizagem para você ver como é importante uma rotina de estudo. A partir do momento que eu mudo o meu hábito e crio uma rotina do estudo, eu vou ter esse vídeo, será como se fosse meu cérebro. Se eu estudo todos os dias um pouco, se eu presto atenção nas aulas, olha o que vai acontecendo com o meu cérebro. Ele vai enchendo de conhecimentos. Então, a rotina de estudos é necessário para que eu evite o máximo possível de lacunas no meu cérebro. Essas lacunas seriam falta de informação, falta de conhecimento. Então, ao criar uma rotina de estudo, quando isso vira hábito dentro de você, todo o espaço do seu cérebro vai sendo preenchido de conhecimento. E fala, se não é uma satisfação quando chegamos na hora de uma prova ou quando alguém nos pergunta alguma coisa e a gente sabe na lata da resposta. Porque todo o conhecimento está ali, ó, processado, armazenado na nossa memória cerebral. Percebe-se que eu quase não tenho lacunas. Já quando eu estudo em véspera, preenche uma lacuna. Por isso que a gente acaba esquecendo muita coisa antes da prova. Gente, se eu fosse falar para vocês como seria uma vida ideal de estudos, olhe bem para esse fluxograma. Analise esse fluxograma. Isso seria a nossa rotina, a nossa idealização de estudos. Então, observe bem, né? Pausa o vídeo, olhe bem. Porém, a gente sabe que não é isso que ocorre no nosso dia a dia. Então, é por isso que é tão necessário a gente fazer a nossa rotina. Lembre-se, a gente não aprende por osmose. Não adianta eu carregar 1000 livros dentro da mochila. Não adianta eu colocar um livro em cima da minha cabeça, debaixo dos braços, e não abri-lo. E não estudar. Carregar peso não significa que eu estou estudando, que eu sou um bom estudante. Eu preciso criar a minha rotina e abrir esses livros, prestar atenção naquilo que eu estou lendo.
E você, meu aluno? Qual a sua rotina? Você tem uma rotina? Dentro da sua rotina, você acrescenta momentos de estudos? Como você se organiza no seu dia a dia? Quanto tempo você precisa para estudar? Quanto tempo melhor você tira para estudar? Como começar a estudar? Nesse período de pandemia, então, meus queridos, agora é muito importante você seguir esse novo método de estudo dentro de casa. Vamos agora colocar em foco tudo que aprendemos? Estudando em casa. Escolha o melhor horário com menos movimento dentro da sua casa. Então, eu peço para você relaxar um pouquinho, pausar o vídeo, tomar uma água, porque isso vai ser muito importante para você. Logo mais, eu vou ensinar você a fazer uma rotina de estudos. E se você quiser que eu crie, ou que o Ricardo ou o Romualdo crie junto de você uma rotina de estudos, deixa nos comentários que logo mais a gente procura vocês. Estudando em casa. Escolha o melhor horário, de preferência com menos movimentação na casa, né? Lembrando que você tem que seguir seu horário de aula também. As aulas, se você é do vespertino, para o vespertino, horário do vespertino. Se você é do matutino, horário do matutino. Entretanto, eu vou criar mais um outro horário para eu revisar meus conteúdos, para eu fazer as minhas atividades. Lembre-se, você precisa cumprir o horário que você estabeleceu para si. Organize seu material. É importante você deixar os seus materiais em um único lugar na sua casa, para que você evite na hora de estudar de ter que sair procurando. Isso vale para as roupas, para os calçados, para jogos, para qualquer outro tipo de atividade também. Tire um tempo para você estudar sem internet. Zero internet. Então, eu preciso no momento da internet, mas eu também posso estudar sem ela. E aqui inclui sem o meu WhatsApp, sem meu Instagram, longe das redes sociais no momento de estudo. Faça pequenos desafios, 30 minutos por dia. Então, hoje eu vou começar a estudar 30 minutos, amanhã aumento mais 30. Então, transforme isso em um desafio para você. E assim eu vou criar minha rotina de estudo. Então, estabeleça esses critérios. Estabeleça um horário diário, permanente para a sua ação. De manhã, de 7h30 a 12h15, eu tenho aula com meus professores. À tarde, eu vou tirar 2 horas para eu estudar. Não é o tempo que determina o estudo, é a qualidade com que você estuda. Pegue conteúdos das disciplinas que você aprendeu naquele dia e revise, utilizando as técnicas de estudo, auditiva, sinestésica ou visual. Planeje dentro das horas de estudos um tempo parcial para cada disciplina. Dediquei 2 horas da minha tarde para estudar, ou 2 horas da minha manhã para estudar. Então, aquelas disciplinas que eu aprendi naquele dia, eu vou dividir dentro dessas 2 horas. Lembrando que sempre que eu sair de uma disciplina para outra, eu dou uma pausa de 10 minutos. Estimule sua criatividade, seja flexível. Para uma determinada disciplina, use a audição, para outra a visão, para outra a sinestesia. Elabore questões, jogos, estratégias para aprender. Lembre-se que o cérebro precisa processar
essa aprendizagem. Então, como eu disse anteriormente, divida seu tempo em partes fracionadas de estudo. E avalie se você realmente aprendeu. Se você realmente conseguiu absorver conhecimento ou você precisa melhorar. Conte sempre também, pessoal, com um quadro de rotina. Faça com cartaz, faça onde você possa ver. Né? Cole na geladeira, cole em qualquer lugar que você sempre esteja olhando seu quadro de rotina. Como eu faço minha rotina? Eu vou pensar em todas as atividades que eu tenho que fazer naquele dia. Deixo eu acordar até eu dormir. Faço uma lista. Coloco os meus horários. Eu acordo 6 horas, 6h30 eu tomo banho, tomo café, 7h15 eu entro para a aula. Fica até 12h15. Depois eu tiro 1 hora para dormir, almoçar e dormir. Então, depois eu vou pegar e estudar português, porque eu tive português naquele dia. Faço as tarefas e tiro as dúvidas de português. Terminei português, dou 10 minutos. Faço um intervalo de lanche de 15 minutos. Às 14 horas, eu preciso praticar uma atividade física. Sempre é bom você praticar pelo menos 3 vezes na semana uma atividade física. Isso também estimula na nossa aprendizagem. Gente, aponte as suas maiores dificuldades, o mais importante. Não madrugue estudando. Tenha uma rotina diária. Estudar de madrugada, seu cérebro já está cansado devido a toda a movimentação daquele dia. Veja aí um horário, um exemplo de rotina que eu criei, desde o acordar até o dormir. A rotina ocorre de segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Para você, estudante do ensino médio que vai fazer Enem, eu colocaria também o sábado. Se você não vai fazer Enem, durante a semana já está de bom tamanho, nesse primeiro momento. Outra coisa muito importante. Por mais que eu faça Enem ou não, eu preciso ter de pelo menos um dia de descanso. Um dia para eu dedicar a mim, às pessoas que eu amo, ao lazer. Nunca esqueça. Tire um dia da semana para você. Então, pausa aí e veja direitinho como se faz uma rotina de estudos. Há técnicas de estudos, ok? Olhe, pausa, olhe técnicas de estudos que vai estudar, vai ser estratégias para ainda render melhor a qualidade do seu estudo. Sempre lembrando naquilo que você tem mais facilidade. Exemplos de aplicativos que vão ajudar a organizar e complementar seus estudos. Então, os aplicativos podem ser instalados em celulares, tablets ou outros dispositivos móveis. Assim, vai te ajudar a organizar a complementação dos seus estudos. Então, eu coloquei para vocês aí alguns exemplos de aplicativos que te ajudam a criar essa rotina de estudo, a estabelecer o seu momento. Lembre-se, o mais importante, aprenda como se fosse viver para sempre. Viva como você fosse morrer amanhã. A gente tem que viver intensamente. Temos que aprender intensamente. Espero que tenhamos contribuído de alguma maneira para que o seu processo de ensino-aprendizagem seja construído. Lembre-se aí, você tem o passo a passo de criar sua rotina de estudo, assim como a importância da rotina do estudo. Volte nesse vídeo sempre que precisar. Contate-nos através dos nossos WhatsApps, do e-mail.
Deixa comentários. Se você precisa, se você quer a nossa ajuda para criar a sua rotina, entre em contato com a gente. Nós estamos aqui por vocês e para vocês. O SOI deseja um excelente e novo ano letivo. Fiquem com Deus.